Alô, amoras, alô, amores, cá estamos para mais uma aulinha de filosofia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pensadores ou as filosofias do pensamento do período helenístico. Esse período que foi marcado pela perda da autonomia das cidades gregas, né, sobretudo de Atenas, de Esparta, e que foi coincidente com as conquistas de Alexandre o Grande. Esse período vai ser caracterizado aí por volta do século IV antes de Cristo, por um sentimento que ficou conhecido como de cosmopolitismo. O cidadão ateniense perde, com as conquistas de Alexandre, esta garantia que ele tinha de estar numa cidade cujas leis eram conhecidas, cujas tradições eram conhecidas, e passa a viver numa cidade que não é mais a sua cidade, Atenas, mas que é uma parte do grande império de Alexandre. Daí o termo cosmopolitismo, né? Que vem de cosmópolis, ou seja, cidade-mundo. Qual é a cidade do homem grego agora? É Esparta? É Lídia? É Panfilha? É Atenas? Não. A cidade agora é o mundo de Alexandre, é o império de Alexandre. Isso traz algumas consequências. Por um lado, traz um aumento da percepção da realidade, né? Uma ampliação dessa visão de mundo, e por outro lado, uma perda, que é a gatinha, ai, de minha filha, ela adora filosofia. E por outro lado, esta perda de uma da sua unidade, da sua unicidade de cidade, vai dar ao cidadão grego, junto com a ampliação da visão de mundo, uma sensação de insegurança, porque veja, sua cidade já não é mais a sua cidade, né? Então, o cidadão grego é um cidadão órfão, politicamente órfão. Isso vai trazer, na filosofia, uma busca da felicidade, não mais na organização da polis, como Sócrates lutou, como Platão, que chegou a escrever a sua obra clássica, né, a República, como Aristóteles, que escreveu um tratado de política, embora Aristóteles não seja ateniense, né? Aristóteles é macedônio. O pensamento filosófico posterior às conquistas de Alexandre deixa de ser voltado para a cidade e passa a ser voltado para o indivíduo. Então surge uma filosofia intimista, uma filosofia preocupada, sobretudo, com o que vai ser chamado de ataraxia, uma busca da serenidade da alma, acompanhada de uma busca da ausência do sofrimento, da ausência da dor. Esse objetivo de atingir a serenidade da alma, a ataraxia,
foi buscado por diversos caminhos. O cinismo foi um deles, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e até uma corrente que não é exatamente uma corrente, mas é um fenômeno decorrente da mescla destas correntes, que é o ecletismo, né? Ecletismo, que vem de eclésia, eclesia, igreja, igreja no sentido de comunidade, ou seja, o ecletismo abarca em si uma comunidade de ideias vindas do estoicismo, do ceticismo, do epicurismo, do cinismo, né? Uma miscelânea de ideias, né? Nós temos dois grandes pensadores, embora sejam apresentados, né, como estoicos, né, mas eles eram ecléticos, né? Sêneca, o próprio Marco Aurélio, né? São pensadores do ecletismo, porque eles já chegam tardiamente e já conseguem fazer uma composição, uma síntese dessas quatro correntes principais. O cinismo, que é, a meu ver, a mais pitoresca das correntes, né, tem esse nome derivado provavelmente de gnós, né, cão em grego, e que foi fundado por Antístenes, mas cujo principal representante é Diógenes. O cinismo tinha como princípio, caminho para chegar à serenidade da alma, para chegar à ataraxia, uma vida que fosse de acordo com a própria natureza. E então eles diziam: nós queremos viver como os cães. Os cães não têm roupas, os cães não têm regras, os cães não têm leis, não têm emprego, não têm onde morar. Estou falando dos cães da rua, né? Não estou falando de pet, né? Não estou falando tipo a gatinha aqui, Maria Filipa, né? Que é uma gata de casa. Eu estou falando de um cão de rua, né? Esse cão que vive livre, mas que também sofre as consequências de não ter uma casa, de não ter um dono. Então, o cínico era este homem que queria viver sem ter que obedecer às regras sociais. Houve alguns exageros, né? Alguns queriam andar nus, alguns queriam viver, fazer suas necessidades biológicas mais básicas em praça pública, como os cães fazem, né? Não queriam trabalhar, queriam comer do que a natureza oferecesse, e criaram algumas situações controversas na antiga Grécia, né? E entre eles nós temos a figura emblemática de Diógenes, né? O mais famoso dos cínicos. Diógenes, que inclusive tem algumas historinhas, né? Algumas historinhas boas, né? Dizem, né? Vou contar aqui apenas a história do encontro que ele teria tido com Alexandre, né? Dizem que Diógenes estava sentado lá, Diógenes morava num barril, né? Chaves é um exemplo do. Chaves foi feito, a personagem Chaves foi criada a partir de Diógenes. Vivia num barril, Diógenes, e lá um belo dia ele achou que o barril já era propriedade demais para ele. Ele abandonou o barril e foi morar num barranco, um buraco que tinha num barranco de estrada, né? E ele estava lá à porta de sua residência, né? Que ele dividia com os cães, era um cínico. E chega Alexandre. Alexandre já tinha ouvido falar de Diógenes por onde andava e ele quis conhecer essa figura. E ele pergunta a Diógenes: Diógenes, dize-me o que queres. E
E Diógenes diz: mas você pode me dar qualquer coisa que eu queira? Eu sou o imperador de tudo isso aqui, rapaz. E Diógenes diz: eu quero o sol. Como você quer o sol? Eu quero o sol. Não, mas o sol não é possível, né? Como não é possível? É só você se afastar um pouco, porque eu estava tomando meu sol aqui de boaça e você com esse cavalo enorme fica na minha frente. Eu só quero tomar sol. E dizem que os soldados começaram a rir e Alexandre falou: não riam. E os soldados pararam de rir, óbvio. Não riam, porque se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. E dizem que Diógenes falou: eu também, se não fosse Diógenes, queria ser Diógenes. Então, vejam que Alexandre, naquele momento, né, fazendo uma reflexão sobre essa possível história, Alexandre, então, teria naquele momento percebido que, tendo tudo, não tinha o direito de apenas ficar sentado ao sol, né? Porque a cabeça de Alexandre sempre esteve a prêmio, né? Ele era um imperador, ele era bajulado por muitos, odiado por muitos mais, né? Então, os cínicos se notabilizaram por isso, né? Por essa busca da ataraxia a partir de uma vida simples, de uma vida de acordo com a natureza. E eles são, de certa forma, os antepassados do que na década de 60 do século XX foram os hippies, por exemplo, né? Ou dos que foram os anarquistas na virada do século XIX para o século XX, né? Pessoas querendo viver numa sociedade em que as leis não fossem o principal fator de ordenamento. No mesmo período, nós temos os epicuristas. E veja, enquanto os cínicos são fundados por Antístenes, e a propósito, Antístenes foi até um discípulo de Sócrates. Ele era bem novinho, Sócrates já era velhão, né? E ele ainda chegou a conhecer Sócrates. E provavelmente é dessa simplicidade de Sócrates que Antístenes vai desenvolver toda a sua ideia, né, de uma sociedade sem leis, sem tantas exigências, né, em que cada um pudesse ser naturalmente aquilo que é. Epicuro, seguindo esta mesma busca de chegar à ataraxia, à serenidade da alma, vai propor, materialista que era, uma busca da ataraxia pela hedonê. Ele era materialista porque ele era atomista. Ele acreditava, ao contrário de Aristóteles, que afirmou que a arquê do mundo eram os 4 elementos, de Empédocles, Epicuro preferia a tese de Leucipo e Demócrito, de que tudo que existe é feito de átomos. E absolutamente tudo, inclusive a alma. Então, a alma humana, sendo feita de átomos, se dispersaria no mundo como se dispersa o sangue, como se dispersa a carne, como se dispersam os ossos. E isso significa que depois de mortos não haveria uma pós-vida, uma vida pós-morte. Veja que Epicuro está levando o atomismo de Leucipo e Demócrito à sua extrema consequência. E já que só temos esta vida, diz Epicuro, vamos vivê-la da melhor forma possível. Cuidado para não confundir o hedonismo do barroco com a hedonê de Epicuro. Não se trata aqui de meter o pé na jaca. Se trata de viver esta vida da melhor forma. Ora, viver esta vida da melhor forma implica prever, na hora do prazer,
o sofrimento que pode advir dele. Isso nos levaria a viver o prazer com moderação, buscando entre as nossas necessidades apenas aquelas mais básicas e mais necessárias, não buscando mais do que o que a gente de fato precisa para ser feliz. Vejam que tem uma semelhança com o pensamento cínico, mas não tem os exageros do cinismo. Para Epicuro, a maior das virtudes seria a amizade. Porque, veja, você só é amigo de quem quer ser seu amigo. Amizades são para sempre. Amizades são sinceras. Epicuro também tinha uma visão de mundo muito especial. Ele acreditava que o universo é infinito e acreditava que todos os astros do céu são como pedras. Ele não tinha ideia dos planetas gasosos, né? Ele não tinha ideia das estrelas. Mas olha o alcance, né? Enquanto Aristóteles estava dizendo que tudo além da Terra, né? Água, fogo, terra e ar, tudo no mundo supralunar é feito de éter, né? Esse elemento que Aristóteles inventou a partir de ideias que ele já tinha absorvido de Platão. Tudo é feito de éter, dizia Aristóteles. Epicuro vai dizer, não, tudo é feito dessa matéria mesmo, tudo é feito de átomos e, portanto, os planetas, as estrelas, né, tudo é de consistência atômica. E ele vai dizer tudo é feito de pedra, né, no universo infinito. Olha o alcance, né, da mente deste pensador. Zenão de Eleia, que é o terceiro homem de quem nós vamos falar agora, fundador do estoicismo, era um mercador rico que acabou perdendo tudo, e essa perda de tudo que tinha o levou a refletir sobre qual é o sentido da vida e como manter-se feliz. E Zenão vai acabar desenvolvendo uma filosofia que ficou conhecida como a filosofia do portão, porque ele ficava num dos portões de entrada de Atenas, fazendo a pregação dessa ideia que ele achava que mudou a vida dele, né? Portão, em grego, se chama stoa. E daí, stoa vai dar estoicos, estoicos vai dar estoicismo em português. A ideia básica do estoicismo é de que para chegar à ataraxia, sempre a ataraxia, né? A meta é essa, a serenidade da alma. É preciso praticar a apatheia, a indiferença à dor, aos sentimentos. Não estamos aqui falando de ser psicopata, hein? Estamos aqui falando de sentir, mas de não dar ao sentimento um valor tal que acabe nos tirando da serenidade da alma. E qual era a justificativa que ele dava para isso? Ele dizia que o universo é governado por um logos, uma razão, uma inteligência universal, e esse logos universal faria acontecer tudo que ele quer que aconteça, do jeito que ele quer que aconteça. Ora, se é assim, então, dizia Zenão, nós podemos fazer tudo para que seja do nosso jeito. Mas se não conseguirmos, é porque não era para ser. Cuidado, porque esta não é uma filosofia do conformismo. É uma filosofia da aceitação do inevitável. Se não tem como mudar, não adianta eu me desesperar. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer uma viagem para determinado lugar, preparei tudo, planejei tudo, organizei tudo, né, certinho, bonitinho, parará. No dia da viagem acontece um imprevisto. Não adianta eu ficar revoltado, bater na mesa.
porque o imprevisto aconteceu. Então, sei lá, o avião atrasou, uma súbita enfermidade, enfim, aconteceu. Está acima de mim. Foi o Logos que quis. E se o Logos quis assim, e eu fiz tudo para que não fosse, então só me resta aceitar. E assim eu terei a serenidade diante das adversidades que inevitavelmente virão para todos nós. Nesse caminho, Zenão acaba afirmando que a razão é superior ao corpo. Inclusive, ele acreditava, os estoicos acreditavam que houve uma era de ouro em que os humanos estavam de tal forma conectados com essa razão universal que a nossa vida era como a dos animais. Olha lá, vem o cinismo. A nossa vida era como a dos animais. Nada nos abalava, porque tudo acontecia como deve acontecer e nós estávamos conectados com isso. Só que por algum motivo, que não é explicitado pelo estoicismo, por algum motivo, essa era de ouro acabou. Eu acho curiosa a coincidência desta metáfora, né, da era de ouro, que por algum motivo deixou de existir, com o mito do Jardim do Éden da tradição judaica, né? Mulheres e homens, Adão e Eva, né? Viviam num paraíso, totalmente imersos na vontade de Javé, e por causa do pecado, a desobediência, foram expulsos do paraíso, e aí tudo passou a ser dor, sofrimento, né? Então, existe uma um paralelismo aí entre essas duas histórias interessante, né? Que valeria a pena investigar. Veja, então o que acontece? Nós hoje estamos nessa situação. Nós percebemos que a coisa acontece, mas o nosso querer, que prazer não é corpo, o nosso querer quer de outra forma. Por isso era preciso submeter o corpo. E isso criou alguns exageros também. Algumas pessoas entraram numa onda de se castigar. Algumas pessoas, quando vinham da guerra, por exemplo, feridas, não queriam se curar, porque se eu fui ferido na guerra é porque o Logos queria que eu me ferisse. Mas esses eram os exageros, porque a doutrina pura do estoicismo vai dizer, não, você faça tudo para você se curar. Se você ainda assim não conseguir, aceite, né? Aceite, porque se desesperar não cura, né? Se desesperar não resolve problemas. Então aceite, busque sempre a serenidade da alma. E uma quarta filosofia, para também não ficar tão longo, né, gente, o nosso vídeo, uma quarta filosofia é a do ceticismo, né? A palavra cético deriva do grego antigo skeptomé, que significa mais ou menos ficar de longe olhando para ver o que acontece. Então, o que é o cético? O cético é aquele que não afirma, propõe e não quer ter razão, porque ele não se envolve na própria opinião. Ele propõe e observa. Então, o cético é aquele que diz, olha, Pirro, o fundador do ceticismo, dizia, a princípio, não é possível ter certeza de nada. Só que dizer não é possível ter certeza de nada já é uma certeza. Então, Pirro foi forçado a fazer uma verificada nessa sua ideia, né? E ele vai acabar optando por afirmar, olha, vamos fazer assim, em vez de dizer não é possível ter certeza de nada, escreve assim: devemos colocar nossas certezas em epoquê. Epoquê, entre parênteses. Pronto. Então veja, todos nós temos certezas.
mas talvez estejamos errados. Esta é a pegada do ceticismo. Ora, vejam como isso é interessante para quem quer manter e alcançar a serenidade da alma. Diante das contestações à minha opinião, eu direi, talvez eu esteja errado. Isso me abre para novas possibilidades, né? Nós costumamos dizer que este ceticismo é o primeiro momento da filosofia em que ela abre a possibilidade para o que no século XVII vai ser o empirismo, porque o empirismo contém ceticismo, né? A dúvida. E também para o racionalismo, porque a dúvida cartesiana e a dúvida baconiana são os dois pilares que vão detonar toda a revolução científica, sobre o qual nós vamos falar em outros vídeos. Ainda voltando um pouquinho sobre o estoicismo, é importante dizer que os estoicos contribuíram de forma significativa para muitas práticas medievais de autoflagelação, de jejum, de penitência. E hoje nós temos na sociedade, né, fala-se muito do estoicismo atualmente, nós temos hoje na sociedade exemplos de atitude estoica. Por exemplo, as meninas quando estão com cólica menstrual e que heroicamente, estoicamente, estão lá na sala de aula fazendo avaliação, ou nos escritórios, as mulheres nas clínicas, etc. Ou seja, a vida da mulher que tem cólica menstrual é um exemplo de estoicismo, né? Assim como os esportes de alto rendimento, e assim como vocês, estudantes, né? Todas as vezes que tem que enfrentar o cansaço para poder se preparar para uma avaliação, também tem um momento de viver como os estoicos, não esquecendo que o importante é alcançar a serenidade da alma. Beijo para todos, espero estar ajudando com as reflexões. Beijão, tchau, tchau.